Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe vocês que nos acompanham nessa sexta-feira 13, né? Que Deus possa estar abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, né? Não só na sexta-feira 13, mas toda a sua vida, que Deus abençoe, viu? Louvado seja Deus, que Deus possa estar abençoando você, a sua casa, a sua família. E hoje eu quero estar deixando uma palavra muito importante para você, meu amigo, para você, meu irmão, né? Minha amiga, minha irmã em Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando vocês, certo? Então é isso aí. Hoje, nessa sexta-feira 13, que Deus possa estar abençoando vocês, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós hoje vamos deixar de uma palavra de ânimo para deixar sua mente mais clara, né? A respeito, louvado seja Deus. Às vezes tem pessoas que chegam uma época dessa e fica bastante preocupado, certo? E a Bíblia vem a nos dizer que Deus enviou seu filho para aquele que estava perdido, né? Para o que estava perdido. Muitas vezes perdido no sentido, muitas vezes você pode ser que você não entenda, perdido no sentido que muitas vezes a gente fica com a mente preocupado, preso em algo que não tem nada a ver, mas Jesus quer te libertar, Jesus quer ter um encontro com você, né? Se você ainda se encontra perdida, vê numa época dessa, muitas pessoas, né, assim, que tem suas crenças, né, e muitas vezes não é desse jeito, muitas vezes que a gente pensa, mas a Bíblia nos esclarece, louvado seja Deus, né? Mas independente, estamos aí, temos nossas pregações, nossa matéria. Obrigado você que está chegando aí no canal, novos inscritos. Continua se inscrevendo, galera, nesse canal, deixando seu comentário, seu like, certo? Acompanha nossas matérias. Quando nós não estamos gravando fora, nós estamos sempre aqui no estúdio, levando a palavra de Deus, da maneira, né, que eu venho interpretar na Bíblia. Né? Cada pessoa tem sua maneira de pregar, cada pregador. É importante a gente estar falando daquilo que está escrito e apresentando aonde está escrito, certo? Então tá aí, tá nosso canal aí, nosso WhatsApp também, tem nosso QR Code, se você quiser nos ajudar, que Deus abençoe. Obrigado você que tem nos ajudado por onde nós temos passado, e Deus possa estar multiplicando aqueles que têm abençoado nossa vida, que Deus abençoe também a sua, em nome de Jesus Cristo, e te livra de todo mal. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Pois é, e hoje também quero estar deixando mais um recadinho também, né? A mandar um abraço aí para o pastor Jair Wesley, da Igreja Congregacional, vai estar em festa também nesse sábado, dia 14, certo? A Igreja Congregacional, né? É, então, está em festa aí. Você que é da região, perto aí, compareça, independente você ser de outra denominação, ou que não tem nenhuma denominação, ou que não segue nenhuma religião, né? Pois eu creio que você vai ser bem recebido, certo? A igreja fica aqui no distrito de Cascavel, precisamente no bairro Belo Planalto, certo? Então você com certeza vai ser bem recebido pela direção da igreja, né? Abraça aí toda a direção da igreja, né? Na direção do pastor Jair Wesley. Aquele abraço, meu pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os congregados da igreja congregacional e todos os ministérios também, certo? Que Deus abençoe a cada pessoa, a cada ministério, a cada um dos nossos irmãos, o católico, os irmãos que recebem a palavra de Deus, tenham respeito, que Deus abençoe. Amém? Então, gente, hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho, eu quero estar dedicando aqui hoje essa palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 18. Nós vamos estar meditando aqui no verso 11, Mateus capítulo 18, verso 11. A Bíblia chega a nos dizer, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então Deus, Jesus, ele veio para salvar aquele que se tinha perdido ou que se encontra perdido, né? Perdido, galera, quando a gente fala perdido num bom sentido, muitas vezes a gente se encontra perdido. Perdido como, irmão Orlando? Né? Você já viu aquele ditado que a pessoa fala, rapaz, agora assim, me senti apertado sem abraçar, né? Então muitas vezes a pessoa, então são ditados assim, né? E trazendo para a Bíblia, muitas vezes a pessoa, né? Então a pessoa fala, rapaz, agora é,
algo me apertou, fulano me apertou sem abraçar. Porque muitas vezes você se encontra, né, perdido, né? Muitas vezes, num sentido, às vezes você fala, mas eu não estou perdido, mas muitas vezes nós estamos perdidos. Às vezes tem pessoas, chega uma época dessa, que nem hoje, essa sexta-feira 13, a pessoa fica tão com a mente pensando, não, hoje é sexta-feira 13, não posso passar debaixo da escada, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Você está perdido, meu amigo, meu irmão, né? Eu quantas vezes, às vezes pessoas, né? Eu não cito assim, eu não cito placa de igreja, nem de religião, de nada, irmão, entendeu? Mas muitas vezes a gente precisa desbloquear nossa mente, muitas vezes nós estamos perdidos. Uma certa feita, eu viajando de Montemor para Campinas, no estado de São Paulo, uma cidade que se chama Montemor, indo para Campinas, são cidade metropolitana na região de Campinas, né, no estado de São Paulo. Eu morava em Montemor, mas sempre estava em Campinas. Morei também em Campinas um bom tempo, mas depois comprei uma casa em Montemor. E era aquela viagem de Montemor para Campinas. Pegava, não sei quantas viações, e ali sempre sentava alguém. Às vezes eu ia cultuar em Campinas, né? E é perto. Lá é 40 minutos de ônibus, indo de Montemor. Tá indo. De Montemor, assim, porque lá do centro é uns 40 minutos mesmo, depende agora, não sei quando tiver trânsito, né? Agora, final de semana que não tem trânsito, é mais ou menos isso, uns 40 minutos de Montemor. E eu morava muito para cá ainda do centro de Montemor, né? Então, verdadeiramente, eu morava num bairro ali entre Montemor e Hortolândia. Quem vem de Campinas, você passa ali, quem deixa a cidade a entrada, quem vai para Hortolândia, depois você segue para Montemor, né? Tem um terminal de ônibus, eu não sei mais agora, né, que fica lá na Alvorada, se não me engano, né? E fica antes de chegar no centro de Montemor, né? Então eu morava nessa mediação ali desse bairro aí, certo? E aí eu sentado, mas esse rapaz, nós conversando, né? E nós citando, né, esse caso de quando chega essas épocas, ele falando que teve uma época na vida dele, ali eu conhecia aquela pessoa, aquele cara no ônibus, né? Nós sempre fazíamos, você tá indo, sempre ia congregar em Campinas a vez sábado, né? À tarde, assim, eu ia viajar muito. Quando eu estava em São Paulo, sempre eu estava nas igrejas, gostava de visitar muito o ministério, as pessoas me chamavam, né? Louvado seja Deus. E aí ele me falando a respeito desse dia, da sexta-feira 13, teve um dia que ele ficou apavorado, né? Que era uma sexta-feira 13, ele foi até no mercado comprar um sal grosso, né? Muitas vezes a pessoa tem essa tradição de, de comprar um, sal grosso para pôr ali na casa, nos cantos, né? Tem essas coisas, né? São coisas da mente do ser humano, irmão, certo? Muitas vezes, e tem até algumas crenças, algum tipo de talvez alguma denominação que pode até fazer isso, lidar, né? Que eu não, né? Não vou citar nome de denominação nenhuma, cada um tem suas crenças, não discuto placa de igreja, não falo nada sobre cada um do seu ministério, irmão. Uma coisa que eu prezo é pelo respeito da história de cada servo de Deus, de cada pastor, de cada missionário ou missionária, certo? Mas muitas vezes a gente fica perdido no tempo, né? E ele falou que nesse caso que ele ia comprar esse sal, quase que ele bate o carro, ia ter um acidente, ia ser fatal, certo? Até o dia que ele encontrou Jesus. Então ele falou que foi antes disso. Ele ficava, então, quando a gente encontra Jesus, a gente não fica perdido nessas coisas, porque a Bíblia não refere. Muitas vezes a pessoa pode até ter esse significado, mas por quê? Será que as pessoas, não sei, irmão, assim, às vezes a pessoa pode falar, será que foi porque é, Jesus morreu numa sexta-feira 13, que eles têm essas coisas assim? Porque às vezes tem sentido, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu penso na minha mente assim, porque a Bíblia nos fala que a morte de Jesus foi numa sexta-feira 13, né? Assim, mas a Bíblia não relata nada sobre isso, irmão, que de sexta-feira 13, que o diabo não tem dia nem noite para trabalhar. Se você for ver na Bíblia, né, no Salmo 91, verso 12. Salmo 91, verso 12. Quer ver? Eu vou meditar aqui para você ver. Salmo 91. O que é que diz o Salmo 91, certo? O Salmo 91, verso 12 diz: Ele te
Não, né, no Salmo 91 fala assim, louvado seja Deus, né? É no Salmo 91, verso 5, não é 12 não. Só vou fazer uma meditação para você ver. Não é no 12 não, né? Aqui, no Salmo 91, verso 5 diz assim: Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. Esses dias, todo dia tem meio-dia, independente se é sexta-feira 13 ou 14, ou seja lá quanto que for, o diabo não tem dia nem noite para trabalhar, certo? A Bíblia nos dá, não é palavra que eu estou falando, é a Bíblia que nos fala no Salmo 91 para nós não temer esse tipo de seta, de demônios que assole a esses horários. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. São os horários que muitas vezes, para quem anda fazendo algo errado, né, querendo prejudicar a vida dos outros, procura estar trabalhando, né, para o inimigo das vossas almas, né, para prejudicar outras pessoas. Porém, Jesus ele veio para os que estão perdidos. Talvez se você se encontra perdido ainda, Deus quer te encontrar, né? Como eu li aqui em Mateus, só dei um ênfase aqui no Salmo para falar sobre a questão desse dia, dessa sexta-feira. Muitas vezes se preocupa tanto com a sexta-feira 13 e muitas vezes a pessoa acaba sendo prejudicada outros dias da semana. Certo? Então, muitas vezes eu esclareço aqui nas minhas pregações, talvez é, alguns textos fica difícil talvez você entender, mas tem uns que explica bem explicado e dá para você que gosta, independente se você não ser nenhum evangélico, você fala, irmão, é desse jeito, assim, assim, você entende, certo? Muitas pessoas, muitas vezes, se preocupam tanto com esses dias aí, como um dia desse, mas não sabendo que o inimigo ele trabalha a qualquer hora, independente se é uma sexta-feira 3 ou outro. Agora sim, o Salmo ele nos alerta esse período aí dos horários do dia, que é muitas vezes para você estar em oração. Não tem os horários que você vai almoçar? Você não almoça meio-dia? Isso aí a Bíblia quer nos dizer que é tipo uma refeição espiritual para aquele que ora esses horários, certo? Ele está revestindo da armadura de Deus, alimentando a vida espiritual. É isso que a Bíblia, no Salmo 91, quer dizer isso no verso 5, para nós não temer espanto noturno, nem certo que foi de dia, nem praticando na escuridão, nem mortandade que assola é o meio-dia, certo? Então, tá aí, galera. Hoje eu trazendo aqui essa palavra, meditando aqui em Mateus capítulo 18, verso 11, né? Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido, certo? Aqui no verso 12 diz, o que vos parece, né? Se algum homem tiver 100 ovelhas, presta atenção, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma dessas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99, né? Deixando as 99 e em busca da que se desgarrou. Então ele deixa as 99 lá no aprisco, né? Que é no curral, as ovelhas, e vai se preocupando com aquela que está perdida, porque ele sabe que aquela que está lá, lá no abismo, lá no curral, está guardada. Então Deus está se preocupado com a pessoa que ainda está neste mundo, muitas vezes com preocupação, vendo a hora que eu dei esse ênfase dessa pessoa que eu conheci no trajetório de Montemor para Campina, que ele foi atrás de comprar um sal grosso, dizendo que era uma sexta-feira 13, que não sei o quê, e quase que ele perde a vida por causa que ele estava perdido no tempo. No bom sentido, assim, com a mente, sem saber, preocupado com algo que muitas vezes nossa segurança está em Deus. Certo? Então, muitas vezes, não desacreditando da crença de ninguém, que crença cada um tem a sua fé, né? A gente não se discute fé, né? Mas a fé perfeita é em Deus, porque Deus ele também está conosco também 24 horas. Se o diabo ele está tentando também, não tem hora nem dia, o nosso Deus também ele é vigilante 24 horas, mano. Os anjos do Senhor, o Salmo 91 também fala que acampa ao redor daquele que o teme ao Senhor nosso Deus, certo? Temer não é ter medo, é ter reverência e saber que Deus é o nosso protetor, né?
Então, tá aí, aqui mais o verso 12, né? Então, se um pastor de ovelha, ele tem 100 ovelhas, uma desgarrou, né, do rebanho, ficou 99, o pastor ele deixa aquela 99 no abismo e vai atrás da que se perdeu, né? Porque ele sabe que aquela também tem um grande valor para o rebanho, que é para completar a 100, certo? E presta atenção numa coisa o que a Bíblia vem a nos dizer, no verso 13, aqui também, certo? Até para confirmar o dia de hoje, nessa sexta-feira. E se, porventura, achar em verdade, vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Por que ele tem o maior prazer? Porque ele encontrou aquela que estava perdida. A ovelha perdida, ali ela podia encontrar um lobo, uma fera ali que tragava. Então, o pastor, ele tem o maior prazer com aquela, porque as outras já estão guardadas, certo? Deus não é diferente de Jesus Cristo. Assunto, presta atenção. No verso 14 de Mateus, capítulo 18. Assim também não é a vontade de vosso Pai, né? Que esta que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, como esse pastor deixou as 99, simboliza essa palavra, simboliza a palavra de Deus, o bom pastor que é Jesus Cristo, ele está preocupado com todos aqueles que ainda não está com a mente, muitas vezes o ser humano ele tem mais preocupação com o inimigo, com o diabo, do que temer a Deus. Não sabendo não sabendo, meus queridos e amados ouvintes, vocês que nos acompanham, que com Deus, nós estamos com Deus, nós não devemos ter medo de nada, que Ele nos guarda, certo? Então, o prazer de nosso Deus é que nenhum de nós se perde, né? Fica perdido no tempo, muitas vezes preocupado. Eu passei embaixo de uma cerca de arame, né? Hoje tem pessoa que reza não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, certo? A sorte que passou embaixo do arame que não se cortou, tá bom, né? Mas não tem nada a ver, né? Infelizmente, né? As pessoas muitas vezes têm essa crença e fica com a mente. Tem pessoa que fica perdida, ela fica preocupada. Rapaz, hoje eu não poderia ter passado embaixo daquela escada. E fica com a mente travada. E muitas vezes você acaba, como se fala, até adoecendo, até ficando perdido ali. Às vezes vai fazer uma coisa, está fazendo outra. Você está perdido, num bom sentido, falando assim, espiritualmente falando. Às vezes você vai pegar uma coisa, está pegando outra, está com a mente pensando. Fulano falou que vai fazer tal coisa para mim. Deixa fazer, meu amado. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, meu irmão, não existe nada que pode te abalar nem te ofender, porque Deus ele está sempre, os anjos dele estão sempre à nossa disposição para nos guardar e nos proteger, certo? Então tá aí. Hoje foi essa palavra que eu trouxe nessa sexta-feira para você que se encontra perdido. Então, o verso 14 de Mateus, eu vou tornar, frisar esse verso, é muito importante, de Mateus, capítulo 18, verso 14. Assim também não é a vontade de vosso Pai, é vosso Pai, nosso Deus, né? Que está nos céus, que um destes pequeninos se perde. Nós somos aqui, gente, passageiro neste mundo, então não adianta você, tô com medo de tal coisa. Muitas vezes tem pessoa que, hoje em dia a gente vê até nas redes sociais, qualquer trapos que está por trás de um aparelho desse celular fica lá metendo medo nas pessoas, é ameaça, vai fazer isso, fazer aquilo. O diabo, ele tem várias formas de afrontar as pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam tão perdidas, né, por não ter Deus, né, que fica preocupado. Infelizmente, né, hoje acontece muito isso. Uma ferramenta boa de trabalho mas também é uma ferramenta que está deixando muita gente atordoado no dia de hoje através das redes sociais. Fica um Zé Ninguém lá atrás de uma rede sociais,
muitas vezes mandando, ameaçando um A e B, aquelas coisas. Então, isso são também obra maligna, certo? Obra maligna. Mas que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nós temos orado, eu tenho orado pela vida de cada um dos meus amigos que nos segue aí, certo? Nas igrejas, nós estamos no culto, estou com o meu joelho dobrado, né? Quando eu entro no meu quarto, não intercedo só pela minha vida, mas que Deus venha abençoar cada pessoa que tem parado para olhar, que tem dado crédito à nossa programação, nosso trabalho, certo? Então, a melhor arma é essa aí, é um orar pelos uns outros, pedir a Deus se arrepender, né, das nossas falhas, e se fortalecer na presença de Deus, na graça do Senhor Jesus Cristo, né, e no poder do Senhor, que os anjos do Senhor também acampam ao nosso redor, né? O que o nosso país está precisando é disso aí, de ter uma mente desbloqueada e se unir mais em oração. Quando nós oramos um pelos outros, né, como a Bíblia fala, né, para nós não temer espanto noturno, nem certo que eu diria, nem praticando na escuridão, é isso aí. Como não temer? É estar em oração, buscando a Deus. Por mais que talvez você não tenha esse hábito de estar orando, mas tem alguém orando por você, né? Às vezes você pensa que não, mas quanto você nos acompanha, vocês que têm milhões de pessoas, por isso que eu falo, eu gosto de respeitar as histórias das pessoas, não, jamais eu vou para redes sociais difamar nenhum pregador, nem ninguém que tem suas crenças, certo? Isso aqui é só uma palavra que eu trouxe dentro da minha, assim, do meu comentário baseado aqui dentro da Bíblia, certo? Então, mas nós queremos agradecer a cada um de vocês, certo? Por onde nós temos passado, você que tem nos acompanhado, muito obrigado, Deus abençoe, né? E estamos aí, gente, né? Nessa caminhada, nessa peleja, né? Então, a vida é por aí. Então, não se sinta perdido, nem perdida, que Deus possa estar te encontrando. O Senhor Jesus Cristo possa estar te encontrando. Talvez é o momento de você se encontrar com Deus e descansar sua mente no Senhor, né? E buscar a palavra de Deus, né? Buscar estar sempre meditando, né? Quando a gente medita na palavra de Deus, a gente tira um peso da nossa mente. Mas é isso aí. Hoje foi essa palavra que eu trouxe aqui em Mateus, capítulo 18, né? Dando esse ênfase aí, né? Contando algo a acrescentar à sua fé, à sua autoestima, que não tem coisa pior na vida do que a gente viver com a mente pesada. Trabalho não cansa ninguém, mas a mente, ela acaba com o nosso corpo. Energias negativas acaba com qualquer pessoa. O trabalho não acaba com o ser humano, não. O trabalho, ele estimula a gente a ser mais vencedor na vida. Mais a gente trabalha, porque o trabalho é algo digno que Deus deixou. Então, tudo que Deus deixou, então, não mata ninguém. Se Deus falou que o homem tem que viver do seu suor, é do seu suor. Nós trabalhamos, lutamos, passamos dando força uns aos outros, né? Até que chega o nosso tempo de sair dessa terra assolada. Tomara que nós temos um descanso, uma vida eterna, onde não há pranto, nem esse tormento que há aqui nessa terra tão assolada, tão cheia de preocupação, tentação de todo lado, né? Pois esse mundo aqui é sofrimento. Mas tá aí, meus irmãos. Obrigado mesmo você que tem nos acompanhado, você, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado. Deus abençoe. Ótima sexta-feira. Ótimo fim de semana para você. Que Deus continue abençoando e continua privilegiando aí nosso trabalho, né? Se você não se inscreveu, não perca tempo. Não só assiste, mas se inscreve. E se você já é um inscrito, passe para outras pessoas, seus parentes, com o seu amigo de trabalho. Ó, tem esse canal aqui, né? Pois nós estamos orando por você. Que Deus abençoe e te ilumine e que você possa ter um encontro sempre com Jesus Cristo. Não se sinta mais uma pessoa perdida, mas que Deus possa estar te achando, te encontrando e te dando uma mente positiva. Forte abraço e agora nós vamos para o momento do louvor. Aleluia, Jesus. Olá, meus irmãos, todos vocês aí, nossos queridos ouvintes desse canal. Deus abençoe
Ótima sexta-feira, em nome de Jesus. Essa eu dedico a todos vocês, hein? Que gostam do nosso trabalho. Não dá pra ficar assim desse jeito. Não dá pra ficar com essa angústia no peito. Não vou suportar, Senhor, não aceito. Eu preciso vencer, cansei de sofrer, de tanto chorar. Preciso de abrigo, meu grande amigo, vem me ajudar. A noite inteira passei sem dormir, sofrendo calado, pensando em ti. Pensei que pra mim não havia mais solução. O desespero de mim se afossou, até pensei Jesus me abandonou, mas de repente Ele me deu a mão. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Pode confiar, não se entristeça. Pode confiar, erga sua cabeça. Contigo Ele está, mesmo que não mereça. O céu se abriu, Ele te ouviu, veio te abençoar. Receba agora a tua vitória, Ele aqui está. A noite inteira passei sem dormir, sofrendo calado, pensando em ti. Pensei que pra mim não havia mais solução. O desespero de mim se afossou, até pensei Jesus me abandonou, mas de repente Ele me deu a mão. A noite inteira passei sem dormir, sofrendo calado, pensando por ti. Pensei que pra mim não havia mais solução. O desespero de mim se apossou, até pensei Jesus me abandonou, mas de repente Ele me deu a mão. Aleluia, louvado seja Deus. É desse jeito, né, meus irmãos? Quando nós pensamos que não tem mais jeito, o Senhor aparece e nos surpreende. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ilumine e te guarda, em nome de Jesus. Receba meu abraço. Esse louvor dedicamos a você que tem passado noites sem dormir, mas que Deus pode estar te estendendo a mão. Deus abençoe, em nome de Jesus.